aí, povo, bom dia! Aqui em direção à cidade de Brookings, em Oregon. Passei no centro dos velhinhos, vai dar saudades. E daí a rota é chegar lá em Brookings, que fica 5 horas daqui. Já chegando ali na beirinha lá da Califórnia. Ali o aeroporto. O aeroporto tão barato, fica ali no meio das casas ali, bem na beirinha. E daí a intenção é ficar lá no Elks Club. Eu já falei pra vocês do Elks, que eu agora sou membro. Lá eles têm um camping com 17 vagas. E daí continuar seguindo viagem. Mas eu vou tentar ficar 2 dias lá no Elks para ver se dá para aproveitar, para ver a parte, o aeroporto aqui, no meio das casas. Daí para mim aproveitar e ver as cenas, os lugares famosos que tem ali, que é a parte mais bonita da costa de Oregon. É ali na beirinha com a Califórnia ali. Daí tem a Redwood Forest. Com as sequoias, né? Não é o Parque da Sequoia, mas os Redwoods, que tem umas árvores gigantescas também. Daí passar ali no meio e continuar descendo aí para San Diego. Então ainda tem um tempinho, tem que chegar lá perto da onde a gente vai em San Diego dia 22. Então vamos seguir com calma, aproveitando o que dá. Hoje é dia 12. Hoje é dia 12, então 10 dias aí de viagem até chegar onde que eu preciso chegar. Tá tudo programado, entre parques do Thousand Trails, um dia no cassino, 2 dias no Elks. Então vamos aos poucos aí aproveitando. E aqui é a cidade de Pacific City. Cidade bonitinha, gostei, bem tranquila. Apesar de não tem um supermercado, não tem muita coisa para fazer, mas é beleza natural, na beira da praia. É bonitinha a cidade. Eu poderia ter acelerado essa viagem se fosse lá pela I-5, que é aquela Interstate 5, que cruza desde lá de baixo, perto do México, até lá no Canadá. Mas essa época é meio complicado, meio perigoso, porque passa por umas elevações aí onde pode estar tendo neve, e daí tem que voltar para a praia. Então daí é meio complicado, você vai perder tempo. E também, obviamente, as cenas que pode ver aqui é muito mais bonito do que ver nessa Interstate 5. Mas quem está com pressa, daí pode ir pela I-5. Mas não tem nada para ver lá, praticamente nada mesmo. A não ser na cidade de Springfield, onde que é a cidade onde é que foi o tema, né? A cidade verdadeira da cidade dos Simpsons. Fica perto da cidade de Eugene. A única atração que tem nessa viagem. E um lugar onde tem um sorvete muito legal, no Rice Hill. Lá todo mundo, é uma parada obrigatória para todo mundo, comprar lá sorvete e comer um hambúrguer. Pois é, então vamos, viagem é longa. Preciso parar no Dollar Tree para comprar uma régua, aquela que tem a bolha, que eu acho que esqueci a minha em casa. E depois parar, acho que em outro lugar para pegar uma coisa para comer. Mas tentar chegar lá em Brookings. Vai anoitecer às 4 e pouco, né? Então vou ter que dirigir no escuro, que eu não gosto. Principalmente nessa estrada aqui, que tem muitos veadinhos e muitos bichos na estrada, principalmente à noite. Mas vamos devagar. Como eu disse, né? Essa estrada aqui é cheia de surpresas. Ainda mais a hora que tá beirando o mar. Daí tem a beleza do mar, com as pedras no meio do mar, ali na beira. Daí tem os rios, tem os lagos. Realmente é muito bonito passear por aqui. O problema é que é só 2 pistas, né? Se tem alguém atrás de você, daí vai ficar incomodado, principalmente caminhão. Aqui é 55, ó, mas tem muita curva, então a gente tem que maneirar. Não vou dar nada não, não vou dar nada não. Esses bichos aqui é uma peste. É só sair de uma loja aí com um saco de supermercado, que acho que eles sabem até ler. Daí vem aqui encher o saco. Mas pois bem, estou na cidade de Lincoln City. Muita história que tem nessa cidade, que era a cidade mais próxima da minha faculdade. Então dá 1 hora e pouco, quando eu tinha moto. Vim aqui passear de moto, tem um cassino ali do outro lado. E daí eu vim aqui uma vez pescar. Ou seja, aqui tem muita história. E eu comprei, eu fui no Dollar Tree, não achei. Bom, achei a minha régua de bolha lá, mas eu comprei meu pão de emergência. Todo mundo dá risada do meu pão de emergência. Mas o meu pão de emergência é quando acabar meu pão normal. E daí vamos dizer que estou morrendo de fome. E daí quero fazer um sanduíche. Eu sempre sei que tem meu pão de emergência lá no trailer. Assim que eu vejo que está expirando, daí obviamente eu jogo fora, né? Ou quer dizer, quando expirou, né? Mas eu sempre quero ter esse pão de emergência para se acabar meu pão normal. Eu estou morrendo de fome, pelo menos um sanduíche dá para fazer. Então vamos embora de novo. Aqui Lincoln City é uma cidade interessante para
para visitar durante épocas que tem festivais. Tem muita coisa que acontece aqui no verão, inclusive um campeonato de pipa quadrado, Maranhão, sei lá como é que vocês chamam aí na sua cidade ou no seu estado. E também fica perto de Salem, que é a capital. Então é um passeio tipo assim para fazer só pro dia, durante o fim de semana. Claro que pode ficar aqui mais tempo, né? Mas eu estou falando, é o tipo da praia que você vem assim para passar fim de semana ou só durante o dia e aproveitar o sol quando tá bonito, né? Hoje tá gostoso até, não tá ventando, tá bem agradável. Eu contei a historinha lá do meu roommate uma vez, é que tem outra história também. Uma vez eu vim, já passei, mas uma vez durante prom, sabe que é prom? É uma festa que tem, uma dança formal que tem para os alunos que estão se formando no high school. Eu tive a oportunidade de ir em 3, que eu era muito bonito, né? Hoje eu sou feio. E daí as meninas me convidaram para vir. Daí uma dessas que eu vim, a gente foi no prom, foi na dança, chegou em casa meia-noite. E daí a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer, né? Daí ela falou, por que a gente não vai na praia? Eu falei, tá bom. Eu peguei a moto, vim pra praia, era 1h da manhã, não tinha nada aberto, tinha um restaurante aberto, a gente entrou, tomou café e depois voltou pra casa. Mas na volta, é coisa de louco, né? 3h da manhã voltando de moto pra casa, no escuro, né? Aquela estrada que a gente acabou de passar. Vou mostrar um pedaço da praia aqui. E daí ela ficou apertada com vontade de ir no banheiro, não tinha banheiro aberto, não tinha nada aberto. A gente acabou achando um posto de gasolina que tinha uma porta lá, a gente deu um pontapé na porta, quebrou a porta. E daí quebrou a porta e daí a gente entrou. Bom, ela entrou para fazer as necessidades dela, né? Mas e daí, no dia seguinte, quer dizer que era o mesmo dia, às 5h da manhã eu tinha encontro com meu amigo pra gente vir pescar aqui de novo. Então eu cheguei em casa tipo assim 4h45, já tava o meu amigo esperando lá. Daí deixei a moto, peguei o carro, voltei pra cá pra sair pescar. Esse dia é um daqueles dias que tinha muitas atividades e coisa pra fazer. Foi bem interessante, legal e não vou esquecer. Outra coisa que a gente faz aqui em Lincoln City é vir no mall. No mall que na verdade é um outlet. Tem algumas marcas, não é muito grande, mas é o suficiente para você se distrair. Então época de Natal eu sempre vim aqui porque não tinha outro outlet. A gente vinha pra cá fazer compras. E daí espalhou os outlets, a moda, né, pra tudo quanto é lugar, daí não precisava mais vir pra cá fazer compras de Natal. Tem Columbia, tem Nike. Então a vantagem também é que aqui em Oregon não tem imposto, né? Então aproveitar, se está fazendo esse passeio na praia, lembra que Lincoln City tem esse outlet aqui, com roupas da Columbia, Nike, Levi's e outras mais. Então vamos ver se eu pego um negócio do Buymark para ir embora, porque eu já tô vendo que eu vou chegar lá para as 8h da noite onde eu preciso ir. Vocês lembram que eu já falei várias vezes para vocês dessa loja? A loja dos veinhos, que tem uma perto de casa. Então aqui tem material para construção e é sempre mais barato que outros lugares. Não material para construção, mas coisas básicas de construção. Tinta, ferramentas. E daí eu quero aproveitar aqui para comprar minha régua, porque eu sei que vai ser mais barato, já que eu não achei no Dollar Tree. Então vamos lá comprar minha reguinha e daí realmente ir embora. Já comprei um McDonald's aqui para matar a fome. Essa loja, como eu falei, precisa ser membro, tipo o Costco, mas é só $5 para eternidade. Mas vale a pena. Tem muita coisa aí de pesca, coisa para casa, para trailer. Então $5 bem investido, que eu já recuperei há muito tempo atrás. Agora esqueci que eu tô com um trailer, então preciso achar um lugar mais amplo. Tá aí o marzão para vocês. Essa área realmente também é muito bonita. Na verdade, acho que são 26 cidades que tem, desde lá de Astoria até lá na fronteira com a Califórnia. E tem várias, né, cidadezinhas que é parte de outra cidade. Mas a cada, sei lá, 15, 20 minutos que você dirige tem uma cidade. Então isso faz a viagem ficar um pouco mais longa, mas também você aproveita para ver as belezas naturais. E daí aqui tem outro malls, também tem vários lugares para acampar particulares, que obviamente deve custar uma fortuna.
E o Moe's é aquele restaurante que eu falei que é o meu favorito para comer aquela sopinha do clam chowder. Então vamos dizer que essa aqui é uma cidade bem típica aqui da praia, de turista, não uma cidade mais para aposentados. Então tem muita gente que vem aqui só para passear mesmo, por isso que vê muita lojinha. E tem as cidades como a que eu passei lá em Pacific City, que é uma cidade mais para residentes, não muito para turistas. Apesar, né, de ter a sua parte de turismo também, mas bem fraca. Então se você quiser conhecer uma cidade bem típica, tem que ser uma que nem aquela, uma que chama Manzanita. Olha que bonito que é isso aqui. Tem uns malucos que criaram não. Logo quando eu vim pra cá pros anos 80, tinha umas 2 casinhas ali naquela perna que tem ali. E daí depois de um tempo, né, daí viram que começou a afundar, que é tudo terra. Mas mesmo assim o pessoal teimoso continuou construindo casa ali, mas sempre tem problemas. Outra Pelican Brewing Company, tem várias aqui espalhadas pela costa, se vocês gostam de cerveja. Um rio chamado Siletz, que é uma tribo indígena. Siletz é o nome dos índios, dos indígenas, né, vamos falar assim. E daí eu sempre vinha, aqui tinha uma família americana minha, que eles têm uma casa aqui no Rio, uma casa linda. Não é casa linda, a casa é lindo o lugar da casa, bem na beira do rio. E a gente sempre vinha aqui durante o verão para fazer festinhas. E é muito legal. Eu já mostrei uma vez isso aqui num outro vídeo, mas faz muito tempo atrás. E daí também aqui foi feito, bem aqui embaixo tem uma casa famosa onde é que foi feito um filme dos anos 70 com... Putz, agora eu vou precisar lembrar. Na hora que eu lembrar eu vou colocar no vídeo aí. Mas é um rio muito bonito também. Tem muita pesca de salmão que tem por aqui. Então tem muitas residências. É coisa de cinema mesmo. Muito bonito aqui. Ainda mais quando tem sol. O rio vai afunilando, vai ficando mais fininho. Daí tem umas montanhas do lado, tipo um canyon. Muito bonito. O marzão tá agitado, meu. Mas tá bem agitado mesmo. Pois bem, bem-vindos aqui à cidade de Depot Bay, capital de Oregon, para visitação. Olha, as baleias. Daqui dá para você ver uma baía, então dá para você ver as baleias quando tá na migração. E tem umas que são residentes, que ficam aqui. Eu já vim aqui várias vezes, já mostrei para vocês também em outros vídeos. Eu tô vendo que o mar tá agitado, meu. Isso é normal. E sempre tá cheio. Se você vir aqui na época do verão, vai ser muito difícil de achar lugar para parar. E aqui nós temos a menor baía, menor porto, olha lá, World's Smallest Harbor. Aqui é o menor porto do mundo. Tem a entrada aqui, que é só isso mesmo. Ali embaixo não dá para ver, mas é onde que os barcos entram e é muito perigoso. E aqui também tem muitos passeios para fazer pesca marítima e passeios para ver baleia. Então recomendo a parada aqui em Depot Bay. Já passamos Depot Bay, mas é popular porque tem muita coisinha para fazer. Fazer a visitação às baleias, fazer pesca no fundo do mar e também para fazer um passeio para nesse porto, né, que é o menor do mundo, para tirar uma foto em frente do sinal aí. Já acabou a cidade. A próxima é Newport, onde é que tem o Thousand Trails também, que eu vou muitas vezes lá porque é um lugar legal também. Grava o nome desse porto aqui, desse parque, Rocky Creek. Aqui que eu venho para ver as baleias, fica fora da muvuca. Aqui tem muito kelps, que é aquela planta marinha, né? E daí aqui você fica vendo as baleias também. Infelizmente não dá para parar porque eu tô com pressa. Mas lembra aí, Rocky Creek, perto de Depot Bay. Bem-vindos a outra cidade atrás de cidade, mas é uma que eu acampo bastante aqui, se chama Newport. A cidade é legal porque tem a estrutura, né, de uma cidade grande. Você viu, tem a Walmart, tem Safeway e daí também tem mais na frente tem o como eu disse, primeiro Costco, depois cassinos, né, Costco,
E daí supermercados. Então esse aqui é o posto do supermercado. Já dá pra ver até que tá cheio, né? E ver a diferença de preço de gasolina, né? Paguei R$2,80 ali no Fred Meyer e aqui tá R$3,50. Então tem que procurar bem às vezes. Tem aquele aplicativo que eu uso também já há muitos anos, que é do Gas Buddy. Mas sempre tem que estar vendo. Se precisar encher o tanque, então, ver mais ainda. Então está aqui mais uma passagem que é uma parte turística também, da Yaquina Bay, ou Yaquina Bridge. Ali embaixo tem o porto. Ali tem a saída para o mar. Saída ou entrada, né? Então é muito legal aqui também. Já filmei com o drone aqui várias vezes essa ponte. É muito bacana. E lá é o porto, né? Que eu falei para vocês que a brasileira lá é encarregada. É a manager. E ali tem também um camping gigantesco. Mas a diária lá é 80 paus. Ou seja, bem carinha. Mas tem uma vista sensacional aqui da Bahia e do jetty. O jetty é essas partes aqui que ficam do lado esquerdo e direito, que costumam ter pedras, né, para poder acalmar a água para a entrada dos barcos. Aqui também popular aqui em Newport para comer caranguejo. Sempre no horário do almoço está bem cheio. E aqui perto tem a guarda costeira. Aqui também atrás em Newport tem o serviço da NOAA, que é o serviço que faz o monitoramento aí das correntes marinhas, estudo, pesquisa do fundo do mar. Então acho que são 5 centros no mundo inteiro e aqui é um deles. Ah, peninha. Aqui na esquerda tem o Thousand Trails, que é o parque que eu costumo ficar. Mas, como não vai dar tempo, a gente vai ter que passar reto. Mas a vantagem de fazer parte desse clube, por exemplo, se eu preciso encher o tanque de água, preciso descartar, eu posso usar o camp durante o dia. E também se quiser pernoitar, se eu chegar aí e falar, olha, né, tô viajando, quero ficar aqui hoje. Então eles veem se tem vaga, e daí se tiver vaga você fica, ou senão eles colocam numa área onde é que fala o overflow, que é uma área onde é que não tem água, esgoto. Não tem nada, né? Só uma área para você acampar. E daí no dia seguinte descarta, faz o que quiser, usa piscina. Ou seja, pode usar aí como se fosse um clube de campo. Mas vamos passar reto. Yates, outra cidade famosa para turistas. É tudo mais ou menos o mesmo estilo, né? É um restaurante aqui, outro ali, uma cervejaria, lugar que vende vinho. Os caras que param na frente que não sabem para onde que vai. Mas daí é um lugar que por alguma razão tem a praia, né? Então ela é bem turística mesmo. Não só por causa da praia, mas por causa da cidade em si. Então é outro lugar muito popular para vir aqui, para dar uma paradinha, para esticar as pernas. Um ponto turístico bem legal também, Cape Perpetua. Tem aqui um lugar que chama Devil's Shrine, onde é que a água bate. Nossa, o vento, olha como é que fica as árvores por causa do vento. Daí tem muita gente que vem aqui porque ali embaixo tem tipo uma estrutura de pedra ali, onde que a água bate e forma quase tipo assim um vulcão. Dá pra fazer uma caminhada aqui no meio da floresta. Hoje estaria um dia... Putz, eu devia ter planejado isso melhor, viu? Eu devia ter ficado aqui em Florence, que eu tô chegando. Daí ia parando em todos esses lugares aqui para passear. Então daqui já dá para ver isso. Mas depois eu coloco uma foto para vocês verem o que é.
atração muito popular aqui, Sea Lion Caves. Você entra no elevador, vai ali embaixo e você vê onde é que mora os leões marinhos. Tem um outro passeio aqui que é muito popular. Época de turismo, tem um estacionamento aqui do outro lado que sempre está cheio. Mas também você pode ver os leões marinhos lá em Newport, onde a gente passou. Vai lá no centro da cidade, fica do lado do restaurante ali, fica esses bichos aí, fedorentos e fazendo barulho. Mas esse é um passeio, esse é um dos passeios principais que tem aqui nessa 101 aqui em Oregon. O Sea Lion Caves. 3,9 acho que tava. Pois bem-vindos a Florence. Essa aqui é a minha cidade favorita, porque aqui está nossas dunas maranhenses. Tem a loja dos velhinhos aí do Bimart, sempre venho passear aqui. Tudo que eu preciso tem aqui, para o trailer ou para outras coisas, ferramentas. É um lugar legal para mim passear, quando tá chovendo e tá feio o tempo. Então aqui o passeio mais popular é um passeio pelas dunas. Tem o parque estadual, aqui também tem o parque do Thousand Trails, que eu sempre fico. E daí esses passeios você pode alugar um quadriciclo para ir nas dunas. Ou se você tiver um carro, mas daí às vezes a profundidade, a areia é muito fofa, daí você fica trancado, né? Então não é uma boa. A última vez que eu vim aqui foi, sei lá, uns 2 meses atrás, tinha um cara preso aí com uma pick-up. Não foi muito inteligente, que ele falou que a pick-up dele não era 4 tração. Não foi muito esperto da parte dele, mas a gente acabou ajudando eles indígenas, né? Cislau River, opa! Essa ponte aqui que é muito legal também para ver ela por baixo. Daí você vai em downtown ali embaixo, no centro. Daí lá tem o Moe's, aquele restaurante que eu gosto de ir tomar uma sopinha. E logo aqui para cima já tem o Thousand Trails, que também eu vou passar por ele naquela vontade de que bom que tô perto, que eu vou ficar aqui. Mas não vou ficar aqui. Então depois disso aqui já não tem mais Thousand Trails, daí eu tô por conta. Se estivesse cansado e falar, não quero andar mais, não quero viajar mais, eu podia parar aqui no Thousand Trails aqui de Florence e pernoitar. Mas eu quero andar o máximo possível hoje, o tempo tá bom, tá calor lá fora, é estranho, mas tem que aproveitar. Tá vendo aqui, já dá acesso às dunas. Se quiser ver um vídeo anterior aí, vai no playlist de Oregon, o playlist de Oregon. E daí tem vários filmes aqui feitos aqui em Oregon, em Florence. E daqui tá a entradinha do Thousand Trails. Vai, Thousand Trails de novo. E aqui tem esse revendedor de RV, uma mulher muito mal educada. Falei isso da outra vez, né? E aqui você pode ter um joguinho de golfe aqui, mini golf. E aqui tem vários business que alugam uns 4x4 para você poder fazer o passeio nas dunas. E tem até um ônibus que não é coberto, que você pode fazer o passeio nas dunas também. Aqui ó, aqui é aluguel de ATV, All Terrain Vehicle. Então esse é um passeio popular que tem aqui. Tá vendo? Tem vários que fazem aluguel aí. Tá vendo aqui no mapa, já mostra. Uma grande extensão, eu esqueci quantas milhas são. Não sei se é 30. Se eu lembrar depois eu coloco aí. Mas é uma grande extensão que tem de dunas aqui nessa região. Mais uma ponte linda, maravilhosa. Ainda tem dunas de um lado. Estamos chegando perto da cidade de Coos Bay, fica mais ao sul. Tem várias pontes. Tem essa daqui que a gente está passando. Tem aquela outra um pouco lá mais para trás. E essas pontes, cada uma com seu charme, com seu detalhe. Novamente esqueci, tô ficando velho, tô esquecendo as coisas. Quantas pontes que tem aqui nessa estrada, atravessando o estado de Oregon, passando pelos rios. Aqui é North Bend. North Bend tem uma amiga aqui que fez faculdade comigo. Cada lugar tem. Quando eu fiz faculdade, historinhas do Little Max. Eu conheci gente de Oregon de cabo a rabo, cidades que eu nunca tinha ouvido falar. Então quando eu passo eu acabo lembrando, o fulano é daqui, a ciclana é daqui. É claro que agora
eles já foram para outras cidades, alguns poucos voltaram para a cidade de origem, mas tem muitos que ainda estão residindo onde que eles nasceram, né? Então essa cidade de North Bend fica ao lado de Coos Bay. Também é o fim das dunas de Oregon, fica por aqui. Então também é uma cidade turística, né? Que é bem mais afastada aí dos outros centros. Mas dá para chegar aqui normal, né? De carro, dá umas 4 horas de Oregon por aí. Ó, de Oregon, de Portland. Mas aqui é a cidade de North Bend. E o interessante, sendo um pouquinho mais para frente, daí já é a cidade de Coos Bay. E aqui tem uma universidade também. Uma vez eu vim fazer uma reunião aqui. Fiquei bem na beira do rio que tem aqui, muito bonito. Então, bem-vindo a North Bend. E já entrando aqui, acho que já é Coos Bay. Uma coisa esquisita, porque é bem um do lado do outro aqui. Olha lá, já tem Coos Bay ali mais para baixo. Aqui essa região, como dá para ver ali embaixo, uma região madeireira. Muitas madeiras, que daí sobe o rio ali, desce. Não tem muito para fazer aqui, a não ser as belezas naturais, né? Tem o mar, daí tem também o resto das dunas, o finzinho das dunas. Olha lá, Coos Bay, Bandon. Aos poucos a gente vai chegando ali na borda com a Califórnia. E perrengue aí de alguém, se tem polícia e bombeiro, não tem ambulância, então não é não sei o que foi aí. Pode ser alguma confusão aí no bar, pode ter vazado gás, alguma coisa assim. A cidade é bonita, lembra um pouco da cidade de Astoria, assim a paisagem. Mas né, qualquer cidade que é rodeada por água é muito bonita, né? Olha lá, estacionamentos para RV. Lá tem os hookups, tem água, energia. Mas amanhã, depois de amanhã, acho que é depois de amanhã eu vou ficar no cassino. Já no lado da Califórnia. Mas aqui também tem um lugar que poderia ficar. Já que acabou os Thousand Trails, né? Mas às vezes o cassino tem que perguntar. Alguns cassinos eles cobram, outros não. Uns não deixam parar. Cada cassino tem a sua regra. E tem um site, vou ver se eu lembro também. Tem um site que mostra todos os cassinos e tem também a opção de ver se pode acampar ou não. Mas fica na beira do rio ali, fica muito legal. Cidade de Macharré. Pois é, povo, cheguei aqui. Agora são quase 7 horas da noite, saí de lá às 11, ou seja, 8 horas de estrada. Estou aqui aonde que eu estou? Estou aqui no Elks. Aqui tem um lugar de acampar, né? Que agora eu sou membro. Então tem lugar pra gente acampar aqui. Tem mais de 2.000 lugares nos Estados Unidos inteiro. E esse aqui é um deles. Fica quase na borda da Califórnia. E já que agora eu sou membro, vou aproveitar. Fica muito escuro, né? Mas esse aqui é o Elks número 1934. Então, infelizmente tem que pagar, né? É a doação, né? Eles falam bem doação. E a doação é de $30. Mas muito mais barato que qualquer camping. Eu queria ter essa experiência de ficar no lodge. É o primeiro que eu tô ficando aqui, no Elks. Eu sei que vários têm lugar para acampar, outros a doação é menos, outras, acho que o mais caro é 30 mesmo. Mas para aproveitar essa oportunidade, né, que é uma cidade bacana, amanhã eu saio ali para passear e daí à noite eles que tem prime rib, então vou vir aqui à noite para jantar. Então vamos desmontar tudo ali, para deixar o carro livre para amanhã eu passear. Vai ser só 2 noites aqui. Os meus planos de passear hoje foram frustrados. Infelizmente. Tá a praia lá. Aqui tá cheio de belezas naturais para ver, mas tem que ser em dias mais ensolarados para ficar bonito. Então vou perder a oportunidade de novo. A maioria das vezes eu passo aqui correndo em direção à Califórnia e daí eu nem paro. Só paro aqui às vezes no Fred Meyer para colocar gasolina. E hoje que eu decidi ficar um dia extra, tá esse tempo. Ontem o tempo estava bom e hoje está essa desgraça. Então estou aqui no Elks, que eu já expliquei para vocês o que é o Elks, mas vou colocar uma descrição rapidinho ali.
E daí o negócio, acho que agora é esperar a noite, que eles têm um jantar aqui, então eu vou vir aproveitar. E daí lá visitar a casa dos velhinhos. Hoje o especial é prime rib, que é uma costelinha. Então vou vir aqui jantar hoje. Então aqui, esse é bem legal, viu? Pelo tamanho da cidade de 7 mil habitantes. Falei acho que 5 ontem, né? Mas vi direito, é 6.800, 6.800 por aí. Além de ter essas baias aqui super legais, que tem tudo, né? Tem máquina de lavar roupa, tem água, energia, daí o esgoto na hora da saída, que preciso ver onde é que é, mas acho que não vou precisar. Também tem essa estrutura legal aqui, que para os viajantes que é associados aos Elks, ele pode ficar aqui. Não que eu precise, né? Mas eu vi esse monte de madeira, eu falei, opa, madeira de graça para fazer fogueira, né? Mas tá falando aqui, not free wood. E uma coisa interessante é que na maioria dos estados você não pode levar madeira. Se você for acampar, por exemplo, você está acampando aqui, leva umas madeiras lá para Califórnia, daí na fronteira, se eles verem, eles não vão deixar em vários estados, porque você pode levar algum tipo de doença, né, para as árvores de lá ou para a flora de lá. Então as árvores aí, né, a gente tem que ficar de olho, porque com esse vento, como deu a previsão de ventania até de 70 milhas por hora, que é quase um furacão. Então tem que ficar longe dessas árvores aí. E como eu disse para vocês, em todas as cidades tem um tipo de evento, de centro de recreação. E inclusive, às vezes inclui a parte, né, dos idosos. Aqui tinha comida hoje, mas eu não quis, porque eu acordei tarde para conhecer os velhinhos aqui da cidade, mas eles ficam abertos até as 3. Então como não vai dar para fazer os passeios que eu quero fazer, vamos conhecer um pouco a cidade e as pessoas da cidade. Eita, Oregon! Muito legal o lugar ali dentro, bem confortável, aconchegante. E eu ainda, ó, peguei 2 kits grátis de Covid. Os meus já devem estar expirados, que está no trailer. Então já renovar o estoque ali. É um lugar bacana para vir, não precisa ter 60 anos. Eles recebem pessoas até de menos aí, se quiser só conhecer, sentar ali, conversar com os velhinhos. Eles gostam, né? Gente de fora, contar histórias. Então vamos esconder em outro lugar agora. Vamos ver onde que eu vou agora. Acho que eu vou lá no Fred Meyer mesmo passear. Bom dia, viajantes aventureiros. Estamos aqui saindo do Elks. Só tinha mais um companheiro aí da noite. Já foi embora, tem que sair daqui às 11, já é meio-dia. Bom, não é nem meio-dia. Mas agora vamos em direção aí a um cassino, descendo a 101. Problema só que às vezes o tempo aqui não ajuda muito, porque tem uns alertas aí de possíveis enchentes ali na beira da praia, que tem muitos rios ali. Então às vezes o rio transborda quando tem muita chuva, né? Daí fecha a estrada. Espero que não aconteça, porque senão tem que dar uma volta gigantesca e até voltar por aqui para poder pegar outra estrada bem pela I-5, né? Que é aquela estrada principal. Então vamos que vamos. Mal pisquei, já entramos na Califórnia. Pois bem-vindos à Califórnia. Aqui sempre tem essa inspeção de produtos. Opa, será que eu passo aqui? Continue on US 101 South for 104 miles. É apertadinho, né? Mas dá. Continue on US 101 for 104 miles. Tem inspeção agricultural, não pode nada de que é cítrico, laranja, limão.